Fala galera, beleza? Aqui quem vos fala é Matheus Heisenberg e hoje eu vou falar sobre o caso chamado, entre aspas, Bruxas de Salem. Nos 15 meses que se compreendem entre fevereiro de 1692 e maio de 1693, mais de 200 pessoas foram acusadas de bruxaria. Isso aconteceu na cidade de Salem, nos Estados Unidos, que na época ainda não era Estados Unidos. Entre os acusados, 30 foram considerados culpados e 19 foram executados por enforcamento. E dentre esses havia 14 mulheres e 5 homens. Um homem foi pressionado à morte por se recusar a confessar, e pelo menos 5 pessoas morreram na prisão. Entretanto, várias buscas e apreensões foram feitas, causando assim pânico nos habitantes da cidade. Enquanto foram diminuindo os casos na Europa, foram aumentando nos Estados Unidos, evidenciando os perigos do isolamento e da falta de comunicação somados ao medo. Os julgamentos foram ministrados por um tribunal de Oyer e Terminer em 1692 e por um Tribunal Superior de Justiça em 1693, ambos em Salem. A execução era feita por meio do enforcamento. Foi a caça às bruxas mais expressiva da América do Norte. Tudo começou quando a filha e a sobrinha do reverendo de Salem ficaram doentes e apresentaram sintomas esquisitos. Elas gritavam, contorciam-se de dor e alegavam estar sendo picadas por insetos. Os líderes religiosos interpretaram como obra do diabo e culparam 3 mulheres por causar a doença misteriosa: uma escrava, uma mendiga e uma idosa pobre. Tituba, que era a escrava do reverendo, acreditava que seria livrada da forca, então ela resolveu alegar que recebia visita do diabo como uma medida desesperada de se colocar apenas como um instrumento do diabo e não o diabo em si. Sendo assim, não teria culpa e ainda poderia ter alguma chance de viver. Entretanto, ela também acusou outras mulheres, alegando que elas estavam tramando contra puritanos. Ela e outras, mesmo se declarando inocentes, foram presas. E isso gerou o início de uma paranoia generalizada. Existe um livro chamado Contra o Saducismo Moderno, de Joseph Glanville, escrito em 1668. Lá, ele afirmava poder identificar e provar a existência do sobrenatural. E argumentava que se alguém negasse a existência de seres sobrenaturais, como fantasmas e bruxas, não só negavam a existência do diabo, mas como também do Deus Todo-Poderoso. As acusações têm como indutores mais frequentes o medo e a discordância. Era um cenário recluso e muito do seu reino animal e vegetal eram desconhecidos para os europeus, ou para os descendentes de europeus. Então, haviam-se mais perguntas do que respostas. E tudo parecia fora da realidade, pelo menos fora da realidade do qual estavam acostumados no continente europeu. Além do medo, a discordância era outro fomentador para as acusações, pois bastava discordar de algum vizinho ou membro da sua comunidade que logo poderia acusá-lo, relatando um falso testemunho do envolvimento dele com práticas obscuras. Mas Mateus, se isso acontecia, então por que o acusado não poderia também acusar o seu delator? Bom, dependia muito de posição social. Alguém pobre ou sem influência não teria o mesmo poder perante um júri do que alguém rico e influente. Então, aquele que possuía uma certa, entre aspas, importância perante a sociedade, perante a economia ou pessoas do local, teria mais credibilidade e estaria melhor blindada. E como é notório e factível, os tribunais podem ser injustos. Hoje é assim, e não seria diferente naquela época. Aliás, era muito pior. Por existir essa injustiça relacionada à posição social, ficou comum o estereótipo de mulheres bruxas, pois nesta época e muito antes, eram vistas em sua maioria como inferiores aos homens. Quase não tinham direitos, e sendo assim, era mais fácil acusá-las, tendo em mente que todo o sistema já era contra elas. O presidente da Universidade de Harvard escreveu: "É melhor que 10 bruxas suspeitas escapem do que uma pessoa inocente seja condenada." E esse presidente de Harvard também tinha uma esposa sob acusação de bruxaria. Então, pressionando o governador William Phips, conseguiu o fim da caça.
Após esse período, várias pessoas envolvidas reconheceram o erro e admitiram a culpa publicamente. Em 1702, os julgamentos foram considerados ilegais e, em 1711, a colônia determinou que o nome dos condenados fosse limpo, além de uma recompensa financeira para os herdeiros. E, em 1957, o Estado formalmente pediu desculpas pelo ocorrido. Mas é isso aí, galera. Se vocês gostaram da curiosidade de hoje, eu vou pedir para que, por favor, ajudem o canal. Vocês podem ajudar clicando no like, comentando o que você quer ver nos próximos vídeos, o que você achou desse vídeo, compartilhando para que seus amigos possam ver, para que a sua família possa ver. Se você não é um inscrito, também considere se inscrever. Isso faz com que o canal mostre mais relevância para a plataforma do YouTube, fazendo com que eu possa continuar com esse trabalho. Então é muito importante para mim. Eu agradeço pela paciência, eu agradeço por estar assistindo o meu conteúdo. E é isso, galera. Mais uma vez, eu vou ficando por aqui e fui!